Um estudo da Codeplan indica que a faixa exclusiva na via esquerda seria mais eficiente para a circulação de carros. As informações com Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Cláudio, boa noite para você. Oi, Carol, boa noite. Pois é, já são 5 anos do uso da faixa exclusiva ali na W3, que tem ajudado bastante a melhorar o trânsito, principalmente ali para os veículos que estão fazendo esse transporte coletivo. Mas agora, como você falou, a Codeplan fez um estudo que aponta aí que a gente poderia ter ainda melhorias maiores se essa faixa exclusiva fosse mudada de direção. Um estudo que foi feito pela pesquisadora Mônica Soares fez uma análise ali das quadras 504 e 505 Sul, usando inclusive um software para fazer a medição do tráfego. E o levantamento dela apontou isso, que se tivesse essa mudança na faixa, o serviço poderia ser ainda mais eficiente para melhorar ainda mais o trânsito na região. O DEFTRANS reconheceu a importância do uso da faixa exclusiva e reafirmou que a prioridade desse tipo de instrumento é justamente tentar melhorar o transporte público, dar prioridade para os veículos que estão transportando aí muitas pessoas ao longo do dia, né, Carol? Tá bom, Cláudio, obrigada, viu? Boa noite. Atenção, motoristas, parar o carro na área dos hidrantes atrapalha o trabalho do Corpo de Bombeiros e ainda pode render multa, viu? Nos primeiros 6 meses deste ano, pelo menos 23 motoristas já foram notificados. Uma desatenção que pode custar vidas em caso de incêndio. Eles podem passar despercebidos, mas basta olhar com um pouco mais de atenção que fica fácil notar a presença dos hidrantes nas ruas do DF. Ao todo, há mais de 3.000 dessas bombas de água espalhadas pela capital. A presença dos hidrantes em locais públicos serve para facilitar o trabalho do Corpo de Bombeiros em casos de incêndio. O problema é que nem todos têm consciência disso. Recentemente, um carro estacionado na área do hidrante atrapalhou o combate ao incêndio no Guará 2. E o pior é que a prática é mais comum do que parece. Na região central de Brasília, nossa reportagem flagrou 3 carros estacionados na área reservada para os hidrantes. Na ocorrência de um incêndio de médio a grande porte, a gente necessita de reabastecer a viatura. Nós temos um limite de água dentro de cada uma dessas viaturas. Nossos ABTs, eles têm 3.000 litros d'água. E se nós não tivermos a disponibilidade desse hidrante, isso não é possível. Aí a gente tem que deslocar viaturas de outras áreas para dar apoio a essa que está no combate. Mas encontramos também alguns motoristas que sabem da importância de deixar o espaço livre para a ação dos bombeiros. Se nós bloquearmos esse acesso, infelizmente, o bombeiro não poderá efetuar o seu trabalho, que, afinal de contas, é uma missão em nosso próprio benefício. Está ali é porque precisa de uma emergência, alguma coisa tem que estar livre. E a infração não vale a pena mesmo. Além de 4 pontos na carteira e uma multa de R$ 130, o motorista que for pego estacionando na área dos hidrantes pode ter o carro recolhido. Então, fica o alerta. O veículo fica sujeito à remoção ao pátio do Detran, cujo valor da remoção das taxas de depósito são bem superiores ao próprio valor da multa. Sem sombra de dúvida, além da atenção à consciência de que estacionar próximo ao hidrante pode causar mortes. Na semana em que se comemora o Dia Nacional de Combate ao Colesterol, o SOS Saúde traz um alerta. O colesterol alto é uma das principais causas de infarto e de acidente vascular cerebral, o AVC, doenças que mais matam no Brasil. Mas afinal, como evitar? Como é feito o tratamento? Quem tem as respostas é o nutricionista Cleiton Camargos, que está aqui no nosso estúdio com a gente. Boa noite, Cleiton. Tudo bem? Boa noite, Carol. Tudo bem? Vamos começar explicando então, porque existem 2 tipos de colesterol e as pessoas fazem muita confusão, né? Tem o tal do colesterol bom e o tal do colesterol ruim. O que é isso? Pronto, o colesterol, ele é uma substância que nosso corpo produz. Ele não é uma substância por si só nociva. A partir do momento em que ele se altera, ele pode se tornar nocivo. O bom colesterol é aquele colesterol que a gente chama de HDL, que ele limpa o colesterol chamado ruim, que é o LDL. Já o LDL, ele pode se depositar
nas placas, por meio de placas e artérias, e produzir, por exemplo, a obstrução do fluxo sanguíneo em algumas estruturas vitais do nosso organismo, por exemplo, o cérebro e o coração, e pode, por sua vez, se desdobrar, por exemplo, no AVC, no infarto. Então, a gente tem que entender que o colesterol não é um problema, agora a alteração dele, sim, que se torna alguma coisa para a gente poder prestar atenção. É porque tem gente que fala, ninguém vai morrer por causa do colesterol, mas é o que ele causa, né? Exatamente. São as complicações que ele provoca. Exatamente. Então, ou seja, à medida que você tem, por exemplo, uma doença aterosclerótica, que é justamente esse acúmulo desse colesterol na luz dos vasos e artérias, você pode ter alguns desdobramentos. Então, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio, está associado a isso, algumas doenças coronarianas, o próprio AVC, conforme eu comentei há pouco. Então, a gente tem como prevenir, inclusive, isso daí, Carol. Esse colesterol ruim, esse colesterol bom, eles podem andar em harmonia, inclusive, em equilíbrio. E, essa questão do colesterol, isso pode ser hereditário também? Ou seja, se a minha mãe tem, eu tenho mais predisposição a ter? Tem sim. A gente já tem uma série de estudos que evidenciam essa questão. Indivíduos que têm parentes de primeiro grau, por exemplo, pai, mãe, avós, que são portadores de colesterol crônico ou de dislipidemia, ou seja, a alteração desse colesterol, tem mais probabilidade de apresentar também esse mesmo tipo de alteração. Inclusive até, por exemplo, indivíduos magros. Ele é magro, então ele não tem um colesterol elevado. Não, isso aí é um equívoco muito grande. É um mito, né? Totalmente, porque ele pode ter esse fundo genético, Carol. Mas apresenta algum sintoma antes? Não. Dá para a pessoa sentir que está com algum problema no colesterol? Não. Seria ótimo, né? Ele é uma doença silenciosa. Então, quando ele resolve se apresentar por meio daqueles desdobramentos que a gente comentou há pouco, do infarto, do AVC, e aí realmente a gente não quer que isso aconteça. Então, por exemplo, outras doenças crônicas, como é o caso do diabetes tipo 2, também é doença silenciosa. Quando você consegue enxergar algum tipo de manifestação, é porque o caso está muito grave mesmo. Como é que é feito o tratamento? Então, a gente sabe que é muito baseado na alimentação, né? Sobretudo, a alimentação e atividade física tem um papel aí de pelo menos 30% de impacto no tratamento desse colesterol. É claro que tem aquele perfil genético, que pode ser refratário, pode ser resistente a esse tipo de ação, esse tipo de intervenção por meio da dieta e da atividade física. Mas até esses indivíduos vão ter benefícios sim, claro. A dieta, ela tem um papel muito importante porque você pode manobrar esse equilíbrio do colesterol, melhorando o bom colesterol, que é o HDL, por meio, por exemplo, do aumento do consumo de oleaginosas, como castanhas, nozes, a farinha de linhaça dourada, por exemplo, é muito importante, peixes como o atum, a sardinha, o salmão, que vão melhorar o perfil desse HDL. E, por sua vez, também vai reduzir o perfil do LDL. Tá bom, Cleiton, muito obrigada por sua participação aqui no Band Cidade. Boa noite para você, Eu que agradeço, para você também. Veja a seguir, Justiça considera aumento das passagens ilegal. No próximo bloco do Band Cidade. Até já.